E gosta de hatches? Então o Vroom de hoje é pra você. Caro e barato. Duas novidades agitam o mercado. O BMW 3 e o novo Uno. A Honda Crossover também atingiu as motos. Conheça a Yamaha Crosser, que combina porte de fora de estrada e motor 150. E o teste com um dos sedãs grandes mais em conta do mercado, Fusion Flex. Ei pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Vroom. Olha, esta semana a gente começa falando das marcas chinesas novamente. Parece que a Jaque ficou com inveja da inauguração da fábrica da Chery e reafirmou de uma vez por todas o seu compromisso com o Brasil. Os planos para a criação de uma linha de montagem no interior da Bahia não são novos, mas depois de muitos atrasos, eles finalmente sairão do papel. A marca anunciou que a construção vai começar a ser erguida em novembro. Isso significa que a gente deve ver aí os primeiros jaques nacionais nas ruas em 2016. A cilindrada é baixa, mas o porte nem tanto. É o recurso da Yamaha Crosser 150, que mistura o encorpado estilo fora de estrada com dotes de praticidade para rodar nas cidades. A ideia é tentar agradar a gregos e troianos. A Crosser 150 foi desenvolvida especialmente para o nosso exigente mercado. Por isso, foi dada uma atenção especial ao estilo, que ficou ousado para tentar sair da receita tradicional. Na dianteira, por exemplo, tem um exótico paralamas auxiliar vazado, que tem apenas a função decorativa. O verdadeiro fica junto à roda. É onde começam as contradições para agradar os mais conservadores, já que esse tipo de paralama é melhor para o asfalto e não para a terra, como sugere o visual. Porém, segundo a fábrica, tem explicação. O jeitão mais robusto agrada também quem roda só na cidade. Um fenômeno semelhante ao que acontece nos carros com os jipões do asfalto, chamados de SUVs. Mas não dá para fazer milagre com motor de apenas 150 centímetros cúbicos de cilindrada. Com um cilindro e refrigeração a ar, responde bem e funciona redondo, permitindo encarar até estradas. Porém, sem adrenalina e não é dos mais econômicos, já que tem tecnologia flex, ou seja, queima gasolina, etanol ou mistura de ambos em qualquer proporção. As emoções ficou por conta da porção fora de estrada, porém nada de exagero. Ela encara sem muito esforço uma estrada de terra, uma visita ao sítio ou uma praia mais afastada. Mas se a situação engrossar, é melhor não arriscar. Por outro lado, rodar na cidade com uma moto estilo fora de estrada tem algumas vantagens, como a posição de pilotagem que é mais natural e cansa menos, e o guidão que vira mais, aumentando a agilidade no trânsito. Além de ficar melhor na foto, as suspensões têm curso longo e a roda dianteira é maior. Detalhes que ajudam a encarar o verdadeiro motocross de lombadas e buracos de nossas ruas. Pisada de bola é que, com toda a ousadia no estilo, ela ainda tem um jurássico e menos eficiente freio a tambor na traseira. Mesmo na versão ED, a mais completa, que custa R$ 9.500. Na mais simples, a E, que sai por R$ 9.050, a pisada na bola é dupla. O freio a tambor também na dianteira. Para tentar compensar, o painel também assume ares modernos, inclui contagiros analógico e tela digital, com mostrador de nível de combustível e marcha engatada. Outro item que, além de útil, aumenta a segurança é o botão corta-corrente. As compensações continuam na traseira, com garupeira preparada para receber baú, escape de saída alta como nas fora de estradas, capa de painel que parece uma máscara e faz conjunto com farol que parece um escudo. Completando a mistura geral, pneus de uso misto, mas bancos em 2 níveis próprios para o asfalto, guidão regulável na versão ED e um nome que sugere altas aventuras e confunde ainda mais. No final das contas, nem gregos nem troianos, mas brasileiros, que mereciam pelo menos a opção de frear disco com as duas rodas. Espaço interno é algo que alguns compradores valorizam e muito. Cada centímetro conta. Mas aí vem a dúvida do Bruno. Esse espaço varia entre os carros 2 e 4 portas? Olha, Bruno, na grande maioria dos casos, quando um modelo oferece essa opção, o espaço interno do carro é igual. O que as fábricas fazem é mudar a posição da coluna central, colocando-a mais para frente, o que diminui as portas dianteiras e aí colocam as portas de trás. Em alguns casos, como o teto é diferente do 4 portas, ele pode ficar ligeiramente mais alto e permitir um pouco mais de espaço para a cabeça dos mais compridos que vão atrás. A gasolina comum vai acabar, meu carro vai funcionar bem com gasolina aditivada? Com certeza, já que a gasolina aditivada é a comum com aditivos que servem apenas para manter o motor mais limpo e evitar o acúmulo de impurezas, preservando a regulagem do motor por mais tempo. Isso independente do carro ser flex ou não.
Porém, como cada marca de combustível usa uma receita própria nessa mistura, o ideal é procurar abastecer sempre com a marca de sua preferência. Mas nada impede de, eventualmente, você usar outra marca, já que nem sempre temos um posto com bandeira de nossa preferência por perto, quando o combustível chega na reserva, né? E vamos terminar com a dúvida do Eli. Ele pergunta se o reboque ajuda a proteger o carro no caso de uma colisão traseira. Olha, Eli, acreditar nisso é a maior furada. Pelo contrário, em pequenas colisões, existe a grande possibilidade dele provocar a perda total do seu carro. Como ele é preso ao monobloco e a bolota fica para fora do para-choque, toda a força do impacto será concentrada nos pontos de fixação e vai entortar as longarinas sem absorver parte dela, como faria o para-choque. Reboque é para quem precisa rebocar alguma coisa. E se tiver um pouco de bom senso, vai colocar um daqueles que se retira a bolota quando ele não está sendo usado. Sonho e realidade no próximo bloco. O lançamento do primeiro BMW elétrico no Brasil e a chegada do Uno 2015. Isso e mais daqui a pouquinho, quando o Vroom voltar. Estamos de volta e com novidades que nos interessam muito, vindas do outro lado do Oceano Atlântico. O novo Land Rover Discovery Sport já é realidade. Ele deve substituir o Freelander como modelo de entrada da marca quando chegar aos mercados dos Estados Unidos e Europa no começo do ano que vem. Mesmo assim, a gente está falando de um utilitário esportivo de mais de 4,5 metros de comprimento e 7 lugares. O melhor de tudo é que poucos meses após o lançamento, ele será vendido também por aqui. Isso para não dizer que ele é um forte candidato a ser fabricado no Brasil em 2016. Se você é daqueles que pensam que BMW é sinônimo de esportividade, pode ficar desapontado com o que vamos mostrar agora. Mas abra a cabeça, porque o futuro da marca alemã chegou e já está disponível no Brasil, o novo i3. Trata-se de um compacto com desenho estiloso, equipado com motor elétrico e muita tecnologia. O hatch de linhas futuristas inaugura um novo conceito, o BMW i, que propõe serviços inovadores e uma mobilidade urbana inteligente e sustentável. Mas sem essa de pensar que, por se tratar de um elétrico, o BMW i3 nega a tradição da marca alemã. É um carro descolado, moderno, sofisticado e anda bem. O modelo utiliza a arquitetura Life Drive, com célula de sobrevivência em fibra de carbono e a base do assoalho em alumínio, materiais que garantem rigidez e leveza. Ali embaixo vão 8 módulos com 96 células de baterias, que alimentam um motor elétrico de 170 cavalos, garantindo autonomia de até 160 km. Mas para rodar no Brasil, a BMW optou por equipar o i3 também com um motor 2 cilindros a gasolina, que serve apenas para recarregar as baterias e dar mais 120 km de autonomia. Ele é chamado de extensor de autonomia e não ajuda a tracionar as rodas. Se o dono do i3 quiser levar para casa uma estação como essa, vai ter que desembolsar R$ 7.450, mas vai recarregar as baterias em 3 horas. Ou então, pode optar também pela tomada convencional, só que o tempo de recarga vai variar de 8 a 16 horas. A estação de recarga rápida Wallbox tem ainda um custo de instalação e acaba saindo pelo preço final de R$ 10.000. De acordo com a BMW, o dono vai gastar em média R$ 7,00 cada vez que fizer a recarga completa das baterias. O i3 tem máxima de 150 km por hora e acelera até 100 em 7,9 segundos. É um carro esperto e extremamente silencioso. O modelo tem acabamento sofisticado e muita tecnologia, com perfeita interação com smartphones e tablets, por meio dos quais é possível obter informações sobre funcionamento e manutenção do carro. O modelo será vendido em 2 versões, por preços de R$ 225.950 e R$ 235.950. E a BMW espera fazer parcerias públicas para oferecer estações de recarga em shoppings e em outros locais, além das concessionárias da marca. Agora que nós já mostramos uma novidade para poucos, vamos falar de um lançamento para as massas. O Uno passou por pequenas e grandes mudanças e chega às lojas como modelo 2015. Mas quem esperava uma renovação completa irá se desapontar. O visual quadrado redondo continua lá, mas agora com novos para-choques, faróis e lanternas. Mudou, é verdade, mas está mais para uma ajustada do que uma revolução. O mesmo não se pode dizer do interior. Finalmente, o modelo da Fiat reflete por dentro a mesma proposta visual externa, misturando elementos quadrados e arredondados. E por mais que a marca queira impressionar com as novidades,
Saiba que quase tudo ou é opcional ou vem de série apenas nas versões mais caras. É o caso do computador de bordo. Nas versões mais básicas, esse equipamento só exibe dados dos odômetros parcial e total e temperatura da água, para ter acesso ao pacote completo de informações só partindo para o Uno 1.4. Outra pisada na bola é a falta de uma central multimídia, que muitos concorrentes já oferecem. No Uno, o rádio é convencional e só vem de série em uma versão. Aliás, revolução mesmo só no sistema Start-Stop, o primeiro em um carro nacional e em um motor flex. Mas essa inovação também só está disponível em uma das 7 versões do Uno. Por falar nisso, o novo leque de versões ficou assim. A Attractive 1.0 só tem direção hidráulica de série. A Way 1.0 ganha maquiagem aventureira e conta giros. Depois dela vem a primeira versão 1.4, o Way também. A Evolution 1.4 é a que conta com Start-Stop. E a Sporting 1.4 é o Uno com disfarce esportivo. E se bateu aquela nostalgia do antigo novo Uno, saiba que a chegada do modelo 2015 não tira de linha o modelo anterior, que continua sendo vendido em carroceria 2 e 4 portas. Dá pra entender? Blue Cloud, sabe o que é? O maior encontro dos clássicos DKB do país. Uma viagem no tempo que fomos conferir depois que a nuvem azul baixou. Foram 5 dias respirando um ar impregnado de óleo dos motores 2 tempos. 150 carros que contaram a história da marca. Tinha Candango, Belcar, Vemaguete, até o esportivo GT Malzone e uma unidade importada estiveram presentes. Além de uma réplica de um protótipo desenvolvido pela fábrica para o Salão do Automóvel de 1960, baseado no Candango. Um encontro em Poços de Caldas, Minas Gerais, que homenageou não apenas uma marca, mas parte da história da indústria automotiva nacional. E aí, cansou de ficar bronzeado só do lado esquerdo? Pois é, saiba que existem películas para o vidro que protegem os motoristas dos raios solares. Tudo dentro da lei. E quando voltarmos, o Vroom vai mostrar ainda o teste com o Fusion 2.5 Flex. É já já. Dirigir nos dias mais quentes é uma tarefa árdua, né? Mesmo com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado, o sol não perdoa. Queima e pode até causar problemas a longo prazo. Mas já dá para amenizar esse incômodo. As películas escurecedoras ajudam bastante a minimizar o problema, mas para algumas pessoas, elas acabam prejudicando a visibilidade. Mas já existe solução para isso. No mercado de acessórios, é possível encontrar películas transparentes que podem ser instaladas inclusive no para-brisa do carro, ao contrário das escurecidas. Elas bloqueiam até 99,9% dos raios UV, o que corresponde a um fator de proteção solar 1700. Na prática, ela ajuda a conter o envelhecimento precoce e até o câncer de pele. Isso acaba influenciando, inclusive, na manutenção do interior do seu veículo, evitando que o sol cause danos ao seu volante, ao painel do carro e, inclusive, ao estofamento do seu veículo. O fabricante oferece garantia de até 15 anos, mas o preço é um pouco salgado. Só no para-brisa, o custo do produto instalado é de R$ 700. E se for colocar nos vidros laterais também, fica em torno de R$ 1.400. Existem também as películas de segurança, que evitam o estilhaçamento do vidro em caso de quebra. Elas bloqueiam até 98% dos raios UV e custam, em média, R$ 650 para os vidros laterais. Então, se você não quer ficar com um bronzeado meio estranho e não quer ter problemas de visibilidade, passe filtro solar e instale a película transparente do seu carro. Quando a gente fala aqui no Vroom que o brasileiro já está se permitindo o luxo de um carro sem o pedal da embreagem, nós não estamos brincando, não. Após ficar um pouco para trás na corrida, é a vez da Renault dar esse tipo de conforto aos modelos mais baratos da linha. Algumas concessionárias da marca já oferecem Sandero e Logan equipados com o novo câmbio automatizado da marca, o Easy R. Como as caixas dos concorrentes, a da Renault também tem 5 velocidades, opção de trocas sequenciais e a função Creeping, que faz o carro se mover devagar ao tirar-se o pé do freio. Por enquanto, a novidade deve ficar restrita aos modelos intermediário e topo de linha, Expression e Dynamique. Foi-se o tempo em que carro grande era sinônimo de uma barca desengonçada nas ruas, um transatlântico beberrão, né? O Ford Fusion que testamos hoje aderiu à tecnologia Flex e mostrou que dá para ter um carrão de luxo sem deixar metade do salário no posto de gasolina. Surpresa! Foi isso que aconteceu quando descobriu o consumo do Ford Fusion 2.5 Flex. Claro que não é o de um popular, mas é igual ou melhor do que vários sedãs médios que rodam por aí. E até de alguns compactos.
Para um carrão desses, com câmbio automático e todas as mordomias, as médias de 5,6 km por litro de etanol e 7,8 km por litro de gasolina que conseguimos em nosso circuito de teste, que é metade cidade e metade estrada, são boas. O grande responsável por isso é o conjunto mecânico, que mostrou ser bem eficiente. Começa pelo motor Flex, desenvolvido para o Brasil, que tanto com etanol como com gasolina, fornece potência e torque suficientes para arrastar os quase 1.600 kg do Fusion com tranquilidade. E tudo é bem administrado pelo câmbio automático de 6 marchas. Tem trocas suaves e rápidas, resultando em boas acelerações e retomadas de velocidade. E além das trocas automáticas no modo normal ou Sport, dá para fazê-las sequencialmente nesse botão ao lado da alavanca. Apesar de a Ford dizer que o desempenho é igual com ambos os combustíveis, como tem mais potência e torque quando está com etanol, a gente sente que o desempenho também é melhor. Mas continua bom mesmo com gasolina. Por ser a versão mais barata, o Fusion 2.5 Flex deixa de ter alguns refinamentos em relação ao Titânio, como aletas atrás do volante ou partida por meio de botão. Mesmo assim, é bem equipado. E quando o assunto é segurança, também não deixa a bola cair. Além de ABS, claro, tem cintos de 3 pontos e apoios de cabeça para todos, e 8 airbags. O restante mantém a tradição do Fusion quando o assunto é acabamento, com bons materiais e arremates. Espaçoso internamente, leva 5 adultos e tem um bom porta-malas. Mas quem vai aqui no meio do banco traseiro sofre um pouco com o ressalto do encosto, do assento e o fim do console. Apesar dos pneus com perfil baixo que transferem algumas vibrações para dentro do carro, a suspensão independente nas 4 rodas garante um rodar confortável. E no quesito estabilidade, mantém o padrão. O Fusion faz curvas muito bem. Só o deixa baixo, obrigando a ter mais cuidado em lombadas e entradas de garagens, pois a frente e o meio raspam com facilidade. Difícil não gostar dele, né? Mas o melhor é que ele também tem uma excelente relação custo-benefício no segmento. Ou seja, para quem precisa de um carrão desse tamanho, fica complicado escolher outro. Por R$ 98.700 é difícil mesmo encontrar outro carro com tanto conforto e equipado, como o Ford Fusion 2.5 Flex. Os únicos opcionais são o teto solar, que custa R$ 4.000, e a pintura branca perolizada de R$ 1.000. Para ter mais tecnologia embarcada em mimos, você vai ter que pular para a versão Titanium com motor 2.0 turbo, que parte de R$ 108.700. Ou a topo de linha mesmo, Titanium All-Wheel Drive, com tração nas 4 rodas e teto solar de série. Ela custa R$ 121.700. Agora vamos às notas? Ele começa bem, com 2 8s em desempenho e consumo, melhora para 10 em segurança, continua com mais 3 8s em estabilidade, acabamento e espaço interno. A pior foi aí, porta-malas, 7, mas encerra com um bom 10 em relação custo-benefício. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Para mais notícias dos mundos de 4 e 2 rodas, vocês já sabem, né? É só ligar aqui no SBT de novo no domingo que vem. E é bom não perder, porque vamos apresentar o teste com o novíssimo Ford Ka, hein? E tem muito mais novidades nos nossos canais na internet também. Basta entrar lá e ficar bem informado. Então, até a próxima. Uma excelente semana a todos. Ótimo domingo com a família. Um beijo. Tchau. E aí, gosta de hatches? Então o Vroom de hoje é pra você. Caro e barato. 2 novidades agitam o mercado. O BMW 3 e o novo Uno. A Honda Crossover também atingiu as motos. Conheça a Yamaha Crosser, que combina porte de fora de estrada e motor 150. E o teste com um dos sedãs grandes mais em conta do mercado, Fusion Flex.
Ei, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Vroom. Olha, esta semana a gente começa falando das marcas chinesas, novamente. Parece que a Jaque ficou com inveja da inauguração da fábrica da Chery e reafirmou de uma vez por todas o seu compromisso com o Brasil. Os planos para a criação de uma linha de montagem no interior da Bahia não são novos, mas depois de muitos atrasos, eles finalmente sairão do papel. A marca anunciou que a construção vai começar a ser erguida em novembro. Isso significa que a gente deve ver aí os primeiros Jaques nacionais nas ruas em 2016. A cilindrada é baixa, mas o porte nem tanto. É o recurso da Yamaha Crosser 150, que mistura o encorpado estilo fora de estrada com dotes de praticidade para rodar nas cidades. A ideia é tentar agradar a gregos e troianos. A Crosser 150 foi desenvolvida especialmente para o nosso exigente mercado. Por isso, foi dada uma atenção especial ao estilo, que ficou ousado para tentar sair da receita tradicional. Na dianteira, por exemplo, tem um exótico paralamas auxiliar vazado, que tem apenas a função decorativa. O verdadeiro fica junto à roda. É onde começam as contradições para agradar os mais conservadores, já que esse tipo de paralama é melhor para o asfalto e não para a terra, como sugere o visual. Porém, segundo a fábrica, tem explicação. O jeitão mais robusto agrada também quem roda só na cidade. Um fenômeno semelhante ao que acontece nos carros com os jipões do asfalto, chamados de SUVs. Mas não dá para fazer milagre com motor de apenas 150 centímetros cúbicos de cilindrada. Com um cilindro e refrigeração a ar, responde bem e funciona redondo, permitindo encarar até estradas. Porém, sem adrenalina e não é dos mais econômicos, já que tem tecnologia flex, ou seja, queima gasolina, etanol ou mistura de ambos em qualquer proporção. As emoções ficou por conta da porção fora de estrada, porém, nada de exagero. Ela encara sem muito esforço uma estrada de terra, uma visita ao sítio ou uma praia mais afastada. Mas se a situação engrossar, é melhor não arriscar. Por outro lado, rodar na cidade com uma moto estilo fora de estrada tem algumas vantagens, como a posição de pilotagem que é mais natural e cansa menos, e o guidão que vira mais, aumentando a agilidade no trânsito. Além de ficar melhor na foto, as suspensões têm curso longo e a roda dianteira é maior. Detalhes que ajudam a encarar o verdadeiro motocross de lombadas e buracos de nossas ruas. Pisada de bola é que, com toda a ousadia no estilo, ela ainda tem o jurássico e menos eficiente freio tambor na traseira. Mesmo na versão ED, a mais completa, que custa R$ 9.500. Na mais simples, a E, que sai por R$ 9.050, a pisada na bola é dupla. O freio é tambor também na dianteira. Para tentar compensar, o painel também assume ares modernos, inclui contagiros analógico e tela digital, com mostrador de nível de combustível e marcha engatada. Outro item que, além de útil, aumenta a segurança é o botão corta-corrente. As compensações continuam na traseira, com garupeira preparada para receber baú, escape de saída alta como nas fora de estradas, capa de painel que parece uma máscara e faz conjunto com farol que parece um escudo. Completando a mistura geral, pneus de uso misto, mas bancos em 2 níveis próprios para o asfalto, guidão regulável na versão ED e um nome que sugere altas aventuras e confunde ainda mais. No final das contas, nem gregos nem troianos, mas brasileiros, que mereciam pelo menos a opção de freio a disco com as 2 rodas. Espaço interno é algo que alguns compradores valorizam e muito. Cada centímetro conta. Mas aí vem a dúvida do Bruno. Esse espaço varia entre os carros 2 e 4 portas? Olha, Bruno, na grande maioria dos casos, quando um modelo oferece essa opção, o espaço interno do carro é igual. O que as fábricas fazem é mudar a posição da coluna central, colocando-a mais para frente, o que diminui as portas dianteiras e aí colocam as portas de trás. Em alguns casos, como o teto é diferente do 4 portas, ele pode ficar ligeiramente mais alto e permitir um pouco mais de espaço para a cabeça dos mais compridos que vão atrás. A gasolina comum vai acabar. Meu carro vai funcionar bem com gasolina aditivada? Com certeza, já que a gasolina aditivada é a comum com aditivos que servem apenas para manter o motor mais limpo e evitar o acúmulo de impurezas, preservando a regulagem do motor por mais tempo. Isso independente do carro ser flex ou não. Porém, como cada marca de combustível usa uma receita própria nessa mistura, o ideal é procurar abastecer sempre com a marca de sua preferência. Mas nada impede de, eventualmente, você usar outra marca, já que nem sempre temos um posto com bandeira de nossa preferência por perto, quando o combustível chega na reserva, né? E vamos terminar com a dúvida do Eli. Ele pergunta se o reboque ajuda a proteger o carro no caso de uma colisão traseira.
Olha ali, acreditar nisso é a maior furada. Pelo contrário, em pequenas colisões, existe a grande possibilidade dele provocar a perda total do seu carro. Como ele é preso ao monobloco e a bolota fica para fora do para-choque, toda a força do impacto será concentrada nos pontos de fixação e vai entortar as longarinas sem absorver parte dela, como faria o para-choque. Reboque é para quem precisa rebocar alguma coisa. E se tiver um pouco de bom senso, vai colocar um daqueles que se retira a bolota quando ele não está sendo usado. Sonho e realidade no próximo bloco. O lançamento do primeiro BMW elétrico no Brasil e a chegada do Uno 2015. Isso e mais daqui a pouquinho, quando o Vroom voltar. Estamos de volta e com novidades que nos interessam muito, vindas do outro lado do Oceano Atlântico. O novo Land Rover Discovery Sport já é realidade. Ele deve substituir o Freelander como modelo de entrada da marca quando chegar aos mercados dos Estados Unidos e Europa no começo do ano que vem. Mesmo assim, a gente está falando de um utilitário esportivo de mais de 4,5 metros de comprimento e 7 lugares. O melhor de tudo é que poucos meses após o lançamento, ele será vendido também por aqui. Isso para não dizer que ele é um forte candidato a ser fabricado no Brasil em 2016. Se você é daqueles que pensam que BMW é sinônimo de esportividade, pode ficar desapontado com o que vamos mostrar agora. Mas abra a cabeça, porque o futuro da marca alemã chegou e já está disponível no Brasil, o novo i3. Trata-se de um compacto com desenho estiloso, equipado com motor elétrico e muita tecnologia. O hatch de linhas futuristas inaugura um novo conceito, o BMW i, que propõe serviços inovadores e uma mobilidade urbana inteligente e sustentável. Mas sem essa de pensar que, por se tratar de um elétrico, o BMW i3 nega a tradição da marca alemã. É um carro descolado, moderno, sofisticado e anda bem. O modelo utiliza a arquitetura Life Drive, com célula de sobrevivência em fibra de carbono e a base do assoalho em alumínio, materiais que garantem rigidez e leveza. Ali embaixo vão 8 módulos com 96 células de baterias, que alimentam um motor elétrico de 170 cavalos, garantindo autonomia de até 160 km. Mas para rodar no Brasil, a BMW optou por equipar o i3 também com um motor 2 cilindros a gasolina, que serve apenas para recarregar as baterias e dar mais 120 km de autonomia. Ele é chamado de extensor de autonomia e não ajuda a tracionar as rodas. Se o dono do i3 quiser levar para casa uma estação como essa, vai ter que desembolsar R$ 7.450, mas vai recarregar as baterias em 3 horas. Ou então, pode optar também pela tomada convencional, só que o tempo de recarga vai variar de 8 a 16 horas. A estação de recarga rápida Wallbox tem ainda um custo de instalação e acaba saindo pelo preço final de R$ 10.000. De acordo com a BMW, o dono vai gastar em média R$ 7,00 cada vez que fizer a recarga completa das baterias. O i3 tem máxima de 150 km por hora e acelera até 100 em 7,9 segundos. É um carro esperto e extremamente silencioso. O modelo tem acabamento sofisticado e muita tecnologia, com perfeita interação com smartphones e tablets, por meio dos quais é possível obter informações sobre funcionamento e manutenção do carro. O modelo será vendido em 2 versões, por preços de R$ 225.000